A primeira coisa que a gente tem que falar é sobre o que é a depressão. Então, quando a gente fala na questão do tratamento da depressão, a primeira coisa que a gente precisa definir muito bem é o que é, né, a depressão, de certo modo. Mais especificamente, ela é conhecida aí como transtorno depressivo maior. É a depressão mais clássica que a gente tem aí quando a gente vai atender no consultório, que a gente vai trabalhar com os nossos pacientes. Ela é caracterizada aí pela presença de 5 ou mais de alguns sintomas, e esses sintomas precisam estar presentes em pelo menos aí 2 semanas e representarem também uma mudança em relação ao funcionamento anterior do paciente. Então precisa ter uma mudança significativa ali no paciente. Ao mesmo tempo, pelo menos um dos sintomas deve ser humor depressivo ou perda de interesse ou prazer pelas coisas. Então vamos lá, o que é a depressão? Então ela precisa diretamente do DSM-5, com a edição revisada do DSM-5, nós temos aí 9 sintomas, onde pelo menos 5 precisam estar presentes, tá? Para a gente poder falar que o paciente tem depressão ou que o paciente não tem depressão. O primeiro sintoma é o humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, indicado pelo relato subjetivo. Então, por exemplo, o paciente dizer que ele se sente triste, que ele se sente vazio, que ele se sente sem esperança. Aqui deixa eu só fechar isso aqui que não tem nada a ver. Sem esperança. Ou observação feita por outras pessoas. Por exemplo, nossa, fulano de tal parece meio choroso, né? Parece meio chorosa, ela tá meio cabisbaixa, ela tá meio para baixo, coisa nesse sentido. E nota que em crianças e adolescentes pode haver um humor irritável. Então, não necessariamente a criança ou o adolescente vai estar apresentando um humor triste, mas na realidade mais irritável, tá bom? O segundo sintoma que a pessoa pode apresentar para ser caracterizado como depressão é interesse ou prazer acentuadamente diminuídos em todas ou quase todas as atividades. Isso aqui é muito importante, tá? Em todas ou quase todas as atividades, porque isso vai ajudar a gente a diferenciar de depressão de outras coisas, tá bom? A Tatiana perguntando se vai ficar salvo e onde. Sim, fica salvo tanto no canal de lives, que é o Terapia Cognitiva para Profissionais Lives, que tem na descrição aqui no Instagram, tem o link para você poder entrar nesse canal. E também fica salvo no Instagram, aqui, essa live. Aqui no Instagram é bem mais difícil de encontrar, né? Porque não dá para você pesquisar e tudo mais. Mas aí fica salvo lá no YouTube também, tá bom? Então, o segundo sintoma é interesse ou prazer diminuído, acentualmente diminuídos aí em todas ou quase todas as atividades, na maior parte do dia, quase todos os dias. Então não é tipo assim, teve um dia isso, tá bom? Indicado pelo relato subjetivo ou observação. Terceiro sintoma, perda de peso significativa quando não faz dieta. Então o paciente não está fazendo dieta, ele não está fazendo nenhum processo para emagrecimento, mas ele está tendo uma perda de peso ou um ganho de peso. Por exemplo, uma mudança de mais de 5% do seu peso corporal em um mês. Ou diminuição ou aumento de apetite quase todos os dias. A observação, em crianças considere a falha em obter o ganho de peso esperado. Então, aqui esse sintoma ele pode ser tanto o ganho de peso como a perda de peso. O aumento do apetite com a perda de apetite. Isso é muito de indivíduo, de pessoas para pessoas. Né, vocês sabem muito bem, devem ter pessoas aí que quando estão mais tristes comem mais, ou quando estão mais tristes comem menos, né, se fecham, não sente fome, de certo modo. Então vai depender de pessoa para pessoa, mas isso é um sintoma muito significativo, seja a perda de peso, o aumento do apetite, né, ou a queda do apetite, a perda de peso também. Quarto sintoma, a insônia ou hipersonia quase todos os dias. Então o paciente tem dificuldade para dormir ou ele se sente assim um cansaço, um sono excessivo durante o seu dia. Então ele dorme demais e sente um sono a mais aí também durante o seu dia. Quinto, agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias. Observável por outros, não apenas sentimentos subjetivos de inquietação ou desaceleração. Sexto, fadiga ou perda de energia todos os dias, quase todos os dias. Sétimo, sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inadequada, que pode ser delirante quase todos os dias, não apenas autocensura ou culpa por estar doente.
Oitavo, capacidade diminuída de pensar ou se concentrar ou indecisão quase todos os dias, seja por relato subjetivo ou observado por outros. E nono, pensamentos recorrentes de morte. Não apenas medo de morrer, ideação suicida recorrente, sem um plano específico, ou tentativa de suicídio ou plano específico para cometer suicídio. Então, desses nove sintomas aqui, o paciente precisa apresentar pelo menos 5 desses sintomas. E dentro desses 5 sintomas, pelo menos ele precisa apresentar o 1 e o 2. Se ele apresentar o 3, 4, 5, 6 e 7, né? É isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 1, 2, 3, 4, 5. Isso. Então, não apresentar o 1 e o 2 não é considerado depressão, tá? Então, isso é muito importante a gente entender, tá? Quando a gente pensa nessa questão de diagnóstico. E entender muito isso, como eu sempre falo, né, para todo mundo. Que a gente não deve se prender tanto no diagnóstico. Porque o que é um diagnóstico? É um conjunto de sintomas. Só que o paciente pode não ter nenhum desses outros sintomas. Mas tem este último aqui, pensamentos recorrentes de morte. Eu não preciso saber que o paciente é depressivo para saber que eu preciso trabalhar isso com ele. Então isso é muito importante, tá? O que é um transtorno mental? É basicamente um conjunto de sintomas, tá bom? No caso da depressão, para ser caracterizada, ele precisa ter no mínimo 5 desses 9 sintomas e pelo menos o 1 ou o 2, ou pode ter os dois, né? Que o 1 no caso é o humor deprimido e o 2 é a perda de interesse aí pelas coisas, o prazer pelas coisas. Então, e o que é a depressão é basicamente isso. E aí continua um pouquinho. Esses sintomas também devem causar sofrimento clinicamente significativo. Então vamos lá. Então os sintomas devem causar também um sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, ocupacional ou outras áreas importantes no funcionamento. Então, o paciente ele pode ter tudo isso aqui, mas às vezes não está causando prejuízo nele. Não sei se pode, né? Normalmente está causando prejuízo nele. Então, precisa estar causando um sofrimento grande no sujeito e também um prejuízo nele. Então, ele está com dificuldade de socializar, ele está com dificuldade de trabalhar, de estudar, de se envolver, né, com as atividades da família, coisas nesse sentido, atividades da casa e tal. O C também, o episódio não é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma substância ou outra condição médica, tá bom? Então, do A a C, aqui a gente caracteriza, coloca que representa um episódio depressivo maior. E no D, pelo menos um episódio depressivo maior não é mais bem explicado pelo transtorno esquizoafetivo e não se sobrepõe à esquizofrenia, transtorno esquizofreniforme, transtorno delirante ou outro aspecto de esquizofrenia especificado e não especificado e outros transtornos psicóticos. E o E, nunca houve um episódio maníaco ou um episódio hipomaníaco. Nota, essa exclusão não se aplica se todos os episódios do tipo maníaco ou tipo hipomaníaco foram induzidos por substâncias ou forem atribuídos aos efeitos fisiológicos de outra condição médica. Então aqui é para você diferenciar, né, nessa questão, se a gente está falando de uma bipolaridade, por exemplo, ou se a gente está falando numa questão de uma esquizofrenia também, transtornos relacionados, ou a gente está falando da depressão. Então, para ser caracterizado como depressão, os critérios A, B e C precisam estar aí concluídos, né, completos. E o A é justamente os sintomas que eu citei, os 9 sintomas que eu citei, tá bom? Então isso é, quando a gente pensa na questão de definição do que é justamente aí a depressão, é isso que é a depressão. Essa é a definição, de certo modo, né, como a gente vai definir, encontrar a depressão, tá bom? A depressão é, então, basicamente um conjunto de sintomas que mantém o paciente com pensamentos muito negativos sobre si, com uma alta desesperança quanto ao futuro, humor depressivo, falta de interesse pelas coisas, falta de motivação para fazer suas atividades e, como consequência, há grandes prejuízos aí nas mais variadas áreas da sua vida, como acadêmica, familiar, profissional, afetiva e social. Então, se você quer saber o que é a depressão, é isso que é a depressão. Um conjunto de sintomas. E esses sintomas tendem a ser essas coisas que eu comentei, tá bom? Mas nem todo paciente depressivo vai ser igual, né? Não são todos os pacientes depressivos que são iguais. Alguns pacientes não vai ter vários desses sintomas, porque como colocado aqui, precisa ter apenas 5 dos sintomas citados, tá bom? Então isso é muito importante. Primeira coisa é isso. O que é a depressão?
Já foi respondido. E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Porque se você quiser assistir o conteúdo dessa aula na íntegra, basta acessar o meu canal de lives aqui no YouTube. Você pode encontrar o link na descrição e além dessa aula completa, você vai encontrar também muitas outras aulas para te ajudar na sua prática clínica aí da psicologia. Então clica aí embaixo e eu te vejo lá.